Hoje nós vamos falar da Igreja Católica Apostólica Romana, mais precisamente Papa Francisco, que nasceu em Flores, Buenos Aires, Argentina. O Papa Francisco emitiu um documento papal que entrou em vigor a 4 de agosto de 2022, traduzido para o português, para proteger o carisma. Antes de falarmos do teor do documento, vamos relembrar aqui o livro de Dan Brown, O Código da Vinci, que foi lançado em 2003. Esse livro fez muito sucesso. E logo após, em 2006, finalmente o filme. O filme do livro foi lançado em 2006. Por que nós estamos falando disso? É exatamente o conteúdo do livro e do filme que faz parte desse documento papal. A curiosidade acerca do que foi demonstrado no filme era grande. Descreveu uma igreja repleta de segredos, enigmas, mentiras e muitos interesses que a igreja precisava proteger a qualquer custo, incluindo favores, muito dinheiro e muitas vidas. Questões que justificavam a própria razão de existir da Igreja Católica Apostólica Romana. O filme teve seus efeitos colaterais, sim, tanto nos católicos como nos não católicos, e surgiu até um medo. Apareciam muitas coisas que provocavam dor, inclusive um rapaz que fazia qualquer coisa para matar. E também pessoas da própria igreja aparecem no filme. E com todos esses ingredientes bizarros, chegamos então a Opus Dei, exatamente, que faz parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Junto com essa informação veio outras, que políticos e muitos empresários influentes faziam parte da Opus Dei dentro da igreja. Por quê? Muitas vozes que foram totalmente desacreditadas pela igreja surgiram para denúncias esses ex-integrantes da Opus Dei, relatando situações constrangedoras, dolorosas, vividas por essas pessoas. Denúncias sobre fraude financeira, abuso de poder, incluindo assédio de todo tipo. Na entoada, surgiram livros com a história secreta da Opus Dei, denúncias, inclusive no Brasil, críticas ao criador da Opus Dei, imóveis bilionários espalhados pelo mundo, a riqueza oculta do Opus Dei mesmo. Aí começou a pergunta: quem criou? Quem construiu essa base que parece tão sólida junto à igreja? Quem foi o construtor dessa base? José Maria Escrivá fundou em 1928, em meio ao caos da Guerra Civil Espanhola. Se faz muito necessário dizer que um dos lados da Guerra Civil Espanhola era totalmente contra a Igreja Católica. Vejam que muitas igrejas foram destruídas em toda a Espanha, de norte a sul. Muitas igrejas destruídas e muitas pessoas mortas. Então, em meio a esse caos, o então padre José Maria sentiu a necessidade de criar a Opus Dei, um braço conservador da Igreja Católica. 6.832 membros do clero foram aniquilados. Precisamos trazer a importância que a Igreja Católica Apostólica Romana possui na Europa. Aqui nós estamos observando uma igreja das milhares que existem no continente. Então, este aqui é o mapa da representatividade da Igreja Católica na Europa. Também na América Latina é muito forte
a representatividade da Igreja Católica. Praticamente todo o continente é católico. E aqui nós podemos provar de 70% a 90% são católicos. Estamos no Vaticano. Sim, aqui no Vaticano é a sede da Opus Dei. E quem são esses fiéis da Opus Dei? Nós podemos separar em supernumerários. Os supernumerários são homens ou mulheres casados que desempenham atividades convencionais, como médicos, engenheiros. Na verdade, 70% dos integrantes da Opus Dei são supernumerários. No entanto, possuem responsabilidades junto à Opus Dei, tanto financeiras como de evangelização. Existem os adscritos, numerários e numerários auxiliares. Esses se comprometem a viver em celibato por motivos apostólicos. Existe ainda a Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, que é uma associação de sacerdotes que são unidos à Opus Dei. A Opus Dei sempre teve uma conjuntura personalista, algo único no Vaticano, ou seja, guiada por pessoas e não pela instituição Igreja Católica, com um poder de persuasão junto à Igreja muito forte, valendo-se, obviamente, do querer de pessoas muito influentes, de fora para dentro da Igreja. Precisamos pensar no ambiente que a prelazia foi criada. Então, consideremos que o conservadorismo e a evangelização do maior número de pessoas tornou-se o guia para as atividades da Opus Dei. Afinal, o que o Papa Francisco alterou na Opus Dei a partir desse documento papal que foi descrito? A partir de agora, o líder da Opus Dei, ou seja, o prelado, não será mais nomeado bispo e não poderá usar as vestes episcopais. A organização passa a depender do dicastério, ou seja, o ministério do clero. Todos os anos, em vez dos 5 anos anteriores, o prelado deve apresentar a esse órgão um relatório sobre o seu trabalho. É necessário uma forma de governo baseada no carisma, mais do que na autoridade hierárquica. Acusada pelos críticos de ser uma espécie de seita secreta para controlar o poder dentro e fora do Vaticano através de integrantes, como políticos e grandes empresários que estão na organização da Opus Dei, o que a organização sempre tem negado, a Opus Dei está presente em mais de 60 países e é composto por cerca de 90 mil membros leigos e mais de 2.000 sacerdotes, especialmente na Europa e América Latina.